Olá, alunos e demais membros que estão inscritos no canal. Estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de mecanização agrícola, a nossa sétima videoaula, e hoje a gente vai dar sequência aí nos conteúdos que já vem sendo trabalhados nas últimas aulas, que é falando sobre os tipos de manutenção, né, que são necessárias realizar trabalho, e hoje a gente vai dar sequência nesses outros tipos de revisão, certo? Que é a revisão semanal, ou a cada 50 horas de trabalho, a revisão mensal, ou a cada 250 horas de trabalho, e a reunião, a manutenção semestral, ou a cada 500 horas de trabalho, e, por fim, a última revisão aí, que a revisão anual, manutenção preventiva anual a cada 1.000 horas de trabalho que deve ser realizada nos tratores, certo? Então, a revisão ou manutenção preventiva semanal a cada 50 horas de trabalho, o principal objetivo desse tipo de manutenção dos tratores é fazer reparos e consertos nas máquinas, certo? Geralmente, esses reparos e consertos, eles demandam um certo tempo. Então, você precisa se programar a realização das atividades para que você tenha um tempo para você poder estar realizando essa manutenção preventiva, esse tipo de manutenção preventiva, certo? Então, os principais componentes que você deve observar dentro dessa revisão, dessa manutenção a cada 50 horas de trabalho, é relacionado aos pedais de freio e embreagem, onde você deve averiguar o custo destes, bem como a existência de folga. Então, se você verificou que a embreagem ou o pedal de freio está com folga, você imediatamente deve fazer esse reparo. Como vocês sabem, os freios dos tratores, geralmente, eles são conjugados, eles permitem você fazer o uso somente para um pneu traseiro ou para os dois pneus ao mesmo tempo. Então, você, observando que tem essas folgas e deve ser feito o reparo imediato, você deve fazer esse reparo imediato para que você evite mais problemas futuramente, né? Da embreagem, do mesmo jeito, você observou que a embreagem está um pouco dura, está ruim de acionar, ou está com folga, você também deve fazer esse ajuste, certo? Ainda, dentro da manutenção semanal a cada 50 horas de trabalho, nós temos relacionados aos pneus e rodas. Então, os pneus, eles trabalham dentro de uma certa calibragem, né? Uma certa quantidade de ar que existe em cada pneu. Vai depender do implemento que você vai estar trabalhando ou da atividade que você vai realizar. Mas, de modo geral, vocês podem observar nessa tabela logo abaixo, lado esquerdo, que os tratores, eles têm uma calibragem para os pneus, né? Então, por exemplo, um trator 4x2, os pneus dianteiros, ele requer uma calibragem aí de 25. Se ele tiver trabalhando tracionado, certo? Ele tiver semi-montado como assim? Um implemento que não exige aí o uso do terceiro ponto. Exemplo, a grade de controle remoto. Então, você deve trabalhar com 30, a calibragem de 30. Se ele estiver montado com o terceiro ponto, você trabalhar com 35, porque vai exigir um pouco mais de calibragem desses pneus, certo? Um pouco mais de ar dentro desse pneu, né? E, por exemplo, um trator 4x4, nos pneus dianteiro e traseiro, ele requer aí 35 nos pneus dianteiros e 65 nos pneus traseiros, né? Se ele estiver trabalhando tracionado. Se ele tivesse montado com 35, permanece 35 e 65 também. E se ele tiver montado com o uso do terceiro ponto, ele trabalha com 40 no dianteiro e 60, a calibragem de 60 aí no pneu traseiro, né? Então, tracionado, semi-montado e montado, existe uma calibragem diferente para os tipos de tratores, seja ele 4x2 ou ele 4x4, certo? Vai depender, repito, vai depender da atividade que você vai realizar e do tipo de implemento que você vai utilizar. Então, se o implemento que você utiliza é apenas uma grade de controle remoto, não exige aí o uso do terceiro ponto, a calibragem vai ser menor, né? Se você usa aí, por exemplo, uma enxada rotativa que você vai utilizar o terceiro ponto,
Logicamente que o trator vai ter um peso maior por conta do implemento, né, e as rodas precisam estar mais calibradas, precisam ter mais para que ele possa ele patinar, certo? Ainda dentro da calibragem dos pneus, nós podemos utilizar esse equipamento também que faz aí o controle dessa calibragem, como vocês estão vendo aí nessa imagem anterior, certo? O outro ponto que devemos observar é o sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento ele é composto, como eu falei anteriormente, ele é composto pelo sistema de ar do trator e pelo radiador, certo? O sistema de ar é relacionado principalmente ao ventilador que vai na parte da frente do trator, próximo ao motor, certo? Onde vai fazer a ventilação do ar que é utilizada para ajudar no resfriamento do motor do trator, né? Juntamente com a água que está no radiador. Então, para girar esse ventilador, existe uma correia que ela deve ser observada, né, se ela está com folga ou não. Geralmente, quando você faz o ajuste da correia, é recomendado que fique aí no máximo 2 centímetros desta correia, né, para que ela possa aí fazer o correto tensionamento, né, fazer com que o ventilador funcione sem que essa correia ela saia do local onde ela é indicada para ser colocada, certo? Então, se você também perceber que a correia ela precisa ser feita a troca, você deve colocar uma correia nova. Geralmente, ela apresenta um certo desgaste quando ela está com umas 250 horas de trabalho, e você deve fazer a troca dessa correia de imediato. Vocês estão vendo aí na imagem, lado esquerdo, o posicionamento correto dessa correia, né? E do lado direito, uma correia nova, onde você pode estar utilizando ela futuramente. Então, deve ser observado esses cuidados para que o trator ele funcione perfeitamente. Outra coisa importante é o sistema elétrico. Todas as máquinas elas possuem sistema elétrico, sistema hidráulico, sistema mecânico. E o sistema elétrico também não poderia ser, não poderia ficar de fora dessa observação a cada 50 horas de trabalho, porque ele é composto pelos fusíveis e a parte elétrica em geral. Os fusíveis geralmente são os indicativos, os indicadores de que alguma falha elétrica ela está ocorrendo. Então, vamos imaginar que uma lâmpada do trator traseira, ela queime, né? Automaticamente, o fusível, ele vai estar sendo acionado. Geralmente, você vai perceber que a falha pode ter sido não só a lâmpada que queimou, às vezes, o simples fusível queimou, e você faz a troca do fusível, e a lâmpada continua normalmente. Mas, geralmente, quando acontece alguma coisa errada na parte elétrica, seja nas lâmpadas, seja no motor de partida, seja na bateria, você pode identificar primeiro pela caixa de fusível, que tem nesse trator, certo? Então, nem sempre o erro, o problema vai ser aquele componente em si. Nem sempre, vamos supor, a lâmpada queimou, às vezes é só o fusível que queimou, você vai lá, faz a troca, o fusível é barato, geralmente é R$ 2, R$ 1, você faz essa troca e a máquina funciona perfeitamente, certo? Mas é um componente que você deve observar. Também observar, né, a questão da célula, da bateria, né? Porque às vezes toda bateria ela tem uma durabilidade, né? Geralmente de 1 ano e meio, e ela tem dentro da sua caixa, vamos dizer assim, das suas células, elas têm uma solução eletrolítica, que você deve observar. Geralmente é água destilada ou a solução própria. Quando essa bateria está chegando próximo de vencer, atingir a sua validade, essa solução ela começa a apresentar uma coloração diferente da original, né? Ou simplesmente ela começa a estar numa quantidade baixa, e você deve estar observando isso, porque a bateria, uma vez com a solução baixa ou a solução fora da coloração, vamos dizer assim, fora da viscosidade padrão, ela precisa ser feita a troca dessa solução, ou você troca ela por completo, ou você simplesmente completa com esse fluido, ou água destilada, ou esse líquido específico. E muito cuidado, porque geralmente a solução de bateria é muito tóxica, e você deve evitar a inalação dessa solução e também o contato com ela, porque ela pode vir a corroer. A solução da bateria não é só água destilada em si, né? Ela também possui alguns ácidos, principalmente aí ácido sulfúrico que é utilizado, certo?
Dando continuidade aqui na manutenção preventiva, você tem a manutenção aí mensal ou a cada 250 horas de trabalho. Geralmente é a troca do óleo. Então, aqui uma informação importante para vocês. A troca de óleo dos tratores deve ser feita a cada 250 horas de trabalho. Como eu falei na aula anterior, os tratores eles não trabalham com quilometragem, eles trabalham com horas trabalhadas. Então, você pegou um trator hoje zero, né, o orímetro dele está zerado. Você marca 250 horas de trabalho, você faz a primeira troca de óleo. E geralmente é recomendado que você também faça a troca do filtro. Porque imaginemos que a gente vai estar colocando um fluido novo no trator, um óleo novo, e você vai deixar o mesmo filtro, então não vai dar certo, né? Vai danificar as peças do trator, né? O filtro ele não vai fazer a função dele, não vai filtrar o óleo corretamente, né? Então, o ideal é que você faça a troca do óleo e também dos filtros de óleo desse trator, para que ele possa desempenhar suas funções corretamente. E aqui, a manutenção preventiva semestral a cada 500 horas de trabalho, que também vai coincidir com a troca do óleo, porque a primeira é a cada 250 horas, a segunda, logicamente, que vai ser a cada, vai ser mais 250 horas. 250 mais 250 vai dar 500 horas, né? Então, você vai fazer também a troca do óleo, além de outras atividades importantes, como você olhar o radiador, as partículas que ficam no radiador, né? Fazer a troca da água, e, se necessário, adicionar aí um aditivo antiferrugem junto com essa água para que ela possa dissolver, remover essas partículas de ferrugem que vão acumulando dentro desse radiador do trator, certo? Então, a cada 500 horas de trabalho, você realiza aí a troca da água, a limpeza das partículas sólidas, né, acumuladas dentro desse radiador, né? A troca de filtro de combustível, né, também deve ser realizada. Então, o filtro de combustível ele é a cada 500 horas, o filtro de óleo é outra história, o filtro de óleo é um, o filtro de combustível é outro, o filtro separador de água é outro. Então, você deve observar o indicativo para cada um deles. Filtro de óleo troca a cada 250 horas, juntamente com o óleo, e o filtro de combustível trocar a cada 500 horas de trabalho, né? E você deve evitar que, no momento que você faz a troca desse filtro de combustível, evitar que deixe ar dentro do sistema, né? Do sistema de ingestão de combustível no trator, né? No motor do trator. Então, geralmente, quando você faz a troca, sempre fica ali umas bolinhas de água e você deve fazer a sangria, utilizando aí de algumas chaves, alguns equipamentos apropriados para isso. Você vai injetando o fluido, injetando o combustível, né, após fazer a troca. Esse filtro ele vai ser todo preenchido por combustível, mesmo assim vai gerar umas bolhas de ar e você precisa fazer a sangria dessas bolhas de ar, certo? A troca do óleo da direção hidrostática ou direção hidráulica. Então, você está observando aqui que está sendo feito a troca, nessa imagem esquerda, a troca do fluido, né? Do fluido da direção hidrostática. E aqui do lado direito nós temos uma caixa de direção hidrostática, né? Onde dentro dessa parte onde tem essas tapes aqui, que a gente chama, que é os tapes de plástico, vai conectado umas mangueiras que vai estar ligada a esse reservatório aqui, onde está sendo colocado esse fluido aqui na cor vermelha. E vai fazer com que a direção ela fique apropriada para você fazer a condução do veículo, né? Vamos dizer, essa direção não fique dura, fique mole e que você possa estar conduzindo o trator aí de forma correta, certo? Então, para a aula de hoje, era isso que eu queria mostrar para vocês. A próxima tipo de revisão, a gente fala na próxima aula, certo? Então, a gente abordou aqui um assunto importante, que é a manutenção preventiva dos tratores, como já venho trabalhando em outras aulas com vocês. E esse tipo de manutenção é manutenção
preventiva, o nome já diz, é para você prevenir de problemas maiores. Então, se você segue esse manual, segue essas etapas, desse tipo de manutenção preventiva que eu estou mostrando para vocês, você, consequentemente, vai ter benefícios mais na frente, evitando de fazer troca de peças que são mais caras, né? E deixando com que a máquina, ela faça a sua atividade de forma correta, né? Sem trazer prejuízo ao produtor. Para a aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham um bom proveito desta aula. Assistam os vídeos quantas vezes for necessário para você entender. As dúvidas, você pode estar colocando nos comentários do vídeo, né? Na descrição do vídeo vai estar a lista de frequência eletrônica que vocês devem preencher.